continua, a luta continua. Governo para a rua. Patrícia. Pela contratação coletiva, pela autonomia do poder local, contra o trabalho escravo, o empobrecimento e os despedimentos. Na raiz do 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, estava a luta pelas 8 horas de trabalho. Em 1886, a luta dos trabalhadores erguia bem alto a bandeira das 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, 8 horas para a família e lazer. Um dos centrais objetivos de ação e luta dos trabalhadores portugueses e das suas organizações representativas tem sido a redução progressiva do tempo de trabalho, sem redução remuneratória nem perda de outros direitos conquistados. Os avanços científicos e tecnológicos deveriam ter tido reflexo nas condições laborais, designadamente na redução progressiva do tempo de trabalho e, desta forma, em mais tempo de descanso e qualidade de vida para os trabalhadores. Em 1998, os trabalhadores da administração central, regional e local conquistaram as 35 horas semanais de trabalho, avanço ao serviço da melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. Sucessivos governos do PS, PSD e CDS têm vindo a impor a desregulamentação da organização dos tempos de trabalho, sempre com o objetivo de impor mais tempo de trabalho e menos salário. Após o retrocesso imposto pelo regime contra o trabalho em funções públicas, Lei 59 de 2008, do governo PS Sócrates, com a eliminação de horário de trabalho e criação de mecanismos de desregulação do horário de trabalho, como a dita adaptabilidade e o banco de horas, o governo PSD-CDS impôs em agosto de 2013 a lei do aumento do horário de trabalho das 35 horas para as 40 horas semanais, num ajuste de contas com as conquistas de abril. Este retrocesso social só tem explicação no quadro de uma política que privilegia os interesses económicos de uma minoria cada vez mais rica numa estratégica política de submissão e humilhação dos trabalhadores. O governo justifica-se com a necessidade de uniformização com a jornada de trabalho vigente no setor privado, quando se sabe ser falso que todos os trabalhadores do setor privado cumpram horário que perpassa 40 horas semanais. Dados do Banco de Portugal do final de 2012 revelam que 25,7% dos portugueses empregados trabalham até 35 horas por semana. 49,6% trabalhavam entre 36 horas e 40 horas. Portanto, mesmo estes nem todos trabalhavam 40 horas por semana e só 24,7% trabalhavam mais de 40 horas. O aumento do período de trabalho semanal não só impõe uma redução salarial na ordem dos 14%, como ataca as famílias, diminuindo milhares de horas de convívio entre filhos e pais, marido e mulher, empurrando as crianças para a permanência fora de horas em ATLs, até às 19 horas ou 20 horas, até que os pais as possam ir buscar e condiciona a qualidade de prestação das funções sociais do Estado aos cidadãos. A lei das 40 horas não obteve vencimento no Tribunal Constitucional, porque este decidiu ser possível, através da contratação coletiva, o período normal do trabalho ser reduzido para as 35 horas. A ação dos trabalhadores das autarquias locais permitiu que no Distrito de Setúbal se tenha alcançado acordos coletivos de entidade empregadora pública, ACEPs, do SETAL com autarquias locais, prevendo a reposição do período de 35 horas de trabalho semanal. Vontade dos trabalhadores e populações e seus legítimos representantes, que têm agora mais um obstáculo, a recusa de um governo de legitimidade há muito perdida, que administrativamente tem recusado a publicar
ACEPs. Os organismos do Governo têm recusado a remessa dos ACEPs para publicação em jornal oficial, escudando-se numa interpretação restritiva, desconforme à Constituição da República, exorbitando competências que a lei fundamental sempre lhe vedou por consagrar a autonomia do poder local. A vontade expressa pelos representantes dos trabalhadores e das autarquias não desanimará sobre a teimosia de um governo que só o é porque os seus representantes mentiram em campanha eleitoral, dizendo que não aumentariam impostos, que não tocariam nos subsídios de férias e de Natal e que se candidatavam contra os sacrifícios impostos pelo governo anterior. Este bloqueio não representa apenas um total desrespeito pela Constituição da República Portuguesa e pela própria democracia. Tem ainda reflexos claros nas relações laborais de milhares de trabalhadores que se veem assim privados do direito consagrado a verem as suas condições de trabalho melhoradas por intermédio de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. O que este governo continua a fazer, envolvidos 5 anos sob a criação da figura da contratação coletiva na administração pública, é impedir a sua consagração na administração pública, ou pelo menos a consagração da contratação coletiva, que não introduza figuras como o banco de horas e a adaptabilidade. Há que o Governo quer impor a desregulamentação total de horários para a administração pública e, como tal, tudo faz para bloquear a ACEP, que consagrem o período máximo de 25 horas semanais e 7 horas diárias, usando uma lei injusta e arrogante que criou um movimento generalizado contra ela. O Governo não pode interferir na liberdade do Estado e das autarquias, contratarem livremente e decidirem em conjunto qual a melhor forma de adequar as necessidades específicas de cada município, freguesia ou serviço municipalizado às necessidades e aspiração dos seus trabalhadores. Por tudo isto, em defesa dos direitos constitucionalmente consagrados às autarquias locais e às organizações representativas dos trabalhadores, em defesa dos trabalhadores e contra o esbulho dos seus horários e logo dos seus salários, pela dignidade do trabalho e pelo trabalho com direitos, por uma política que respeita a vida das pessoas, a contratação coletiva e a autonomia do poder local. Os trabalhadores e eleitos das autarquias de Alcochete, Barreiro, Seixal e Palmela, concentrados frente ao Ministério das Finanças no dia 20 de março de 2014, decidem repudiar o aumento do período de trabalho para os trabalhadores da administração pública. Contestar a atitude do Governo em recusar a remessa para a publicação dos ACEPs subscritos entre os legítimos representantes dos trabalhadores e os legítimos órgãos do Governo das autarquias locais, em violação da Constituição da República Portuguesa, em particular do seu artigo 242. Exigir respeito pelos trabalhadores, pelas entidades empregadoras públicas da administração local e pelo seu direito a definirem dentro da lei as formas mais apropriadas de regular as suas relações laborais. Exigir a efetiva publicação urgente de todos os ACEPs legitimamente negociados entre o Estado e as autarquias locais do Distrito de Setúbal. Desenvolver todas as formas de luta que se mostrem adequadas à concretização dos processos de contratação coletiva que garantam o reforço e a efetivação do direito ao emprego. E ao emprego com direitos ao período normal de trabalho de 7 horas diárias e 35 horas semanais, a horários justos e a condições de vida dignas para todos os trabalhadores ao serviço do poder local democrático. A concentração dos trabalhadores das autarquias locais Alcochete, Barreiro, Seixal e Palmela.
esta resolução. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade e a aclamação. Viva a luta dos trabalhadores! Viva a CGT! Unidade sindical, CGT! Unidade sindical.